Gravar. Então, nós vamos nesse instante acalmando os nossos corações, agradecendo ao Mestre Jesus mais uma vez pela oportunidade bendita de estarmos aqui junto com André Luiz, aprendendo com ele um pouco mais das suas experiências no plano espiritual maior, nessa noite em especial, com esse nosso querido amigo, irmão, que é o Daniel. A gente sabe que o acaso não existe. Que o mentor responsável por esse trabalho possa estar mais uma vez visitando cada um dos nossos lares e envolvendo a nossa querida amiga Cristina na prece inicial do estudo dessa noite. Então vamos agora acalmar nossos corações, elevarmos os nossos pensamentos e nos unirmos agora em harmonia para esse estudo, agradecendo aos nossos mentores e a todos os espíritos que estão aqui, que nos trouxeram, e que possamos, Pai, aprender aqui com esses ensinamentos de André Luiz, possamos refletir e esforçarmos para que possamos usá-los no nosso progresso espiritual. Que esse momento seja um momento de muita paz, muita harmonia, e que possamos estar aqui conectados um com o outro para aprendermos melhor sobre esses ensinamentos. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, o Daniel meio que dispensa aí qualquer tipo de introductions, mas só para quem não conhece, já deve ter visto o Daniel aí, ele é o ajudante oficial aí do nosso Divaldo, quando ele vem para cá, mas além de tudo eu brinco com ele que ele é o meu mentor encarnado, é um anjo, as asinhas aí estão sempre ajudando, sempre dando palpites, sempre fazendo a minha vida mais feliz aqui. E para quem não sabe um pouco da vida do Daniel, ele é muito envolvido na área de educação, ele é doutor em educação, ele trabalha no setor público, ele tem o master dele em Public Administration, ele vem aí de uma história de espiritismo bem longa, já é palestrante não só na Califórnia, ele hoje mora em San Diego, mas durante muito tempo ele ficava em Los Angeles, mas ele dá palestra em todo lado. Cada vez que eu falo com o Daniel, ele tá num canto do país, é muito engraçado, parece piloto. Então ele também é super atuante na Rádio Kardec, também super presente nos congressos espíritas, como a gente sabe, não só como palestrante, mas também como peça-chave para estruturar conteúdo e a dinâmica toda da mensagem, né? Daniel tem um filhotinho pequenininho, o Davi, tá com o quê? 5 aninhos agora? 3 aninhos, 3 e meio, vou fazer 4. Ah, tá. E é casado com a Nicole, que também tem essa especialização nessa área de educação. Então é uma alegria ter você aqui com a gente, Daniel. Obrigada, e é ótimo saber que você traz aí as duas asas, né? A asa acadêmica e também a do conhecimento espiritual. E o que a gente vai fazer hoje aqui com o Daniel eu passei para vocês, pedir para vocês lerem de novo a introdução que foi feita por Emmanuel, porque essa introdução, principalmente os 2 últimos parágrafos, passam aí a mensagem maior do livro. Ele é muito direto, Emmanuel tem uma capacidade de síntese enorme, e ele passa para a gente aí qual é o suco que a gente precisa tirar desse livro. André Luiz, nos livros anteriores, como a gente já falou, ele conta a história, mas é importante a gente tirar o véu da letra, e cada vez que a gente lê André Luiz, a gente vê coisas que a gente não tinha visto, mas esse livro, em especial, Missionários da Luz, ele é um livro muito mais complexo, muito mais profundo, os capítulos são mais longos, e tem muito conteúdo para a gente extrair.
Então, é um livro de estudo, não é um livro de leitura fácil. É um livro que a gente pode ler numa batelada só, pode escutar no YouTube às 11 horas, mas depois a gente tem que voltar e prestar atenção. Mas se a gente voltar aí para a parte da introdução. A primeira coisa que eu queria falar aí com o Daniel é, esse livro fala, ele vibra mediunidade do começo ao fim, né, Daniel? E aí, mediunidade, quer falar um pouquinho pra gente? A gente vai falar 5 coisas hoje. Uma é mediunidade, depois prece e pensamento, a terceira, reforma íntima, nesse quadro todo. Depois vamos falar um pouquinho de processo reencarnatório e depois intercessão dos espíritos. Então a gente vai deixar mais ou menos 10 minutinhos para comentários, tá? Vamos, Dani. E aí, mediunidade? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. Eu acho fantástico que a gente pode se unir assim, em vários lugares do país, né? Inclusive aqui da costa oeste, e através dessa mediunidade digital, estarmos juntos, em essência, né? Então, eu acho muito, muito prazeroso isso. Agradeço do fundo do coração, até porque é muito gostoso de estar sempre com as pessoas que querem aprender mais, que nem a gente, né? Nossa, André Luiz, o que dizer, né? Eu acho sempre fantástico o desenvolvimento dos livros, um atrás do outro, de André Luiz. Então, quando a gente chega nos missionários, você vai vendo que a gente teve aquela introduçãozinha básica no Nosso Lar, a gente mergulhou mais profundamente em uma semana de trabalho nos Mensageiros, né, que o livro todo se passa em uma semana, e agora nós vamos no Missionários. E eu acho interessante que o Missionários leva a gente mais para a mediunidade, né? A gente vai cada vez mais pensando nos detalhes físicos da coisa, né? Inclusive o introito, a introdução de Emmanuel, já trata um pouquinho do perispírito também, já vai dando aqueles passos para a gente. Mas, nossa, gente, mediunidade. Quero fazer um porém também para falar que eu acho que a maior doação do Espiritismo para a humanidade, a maior presente do Espiritismo para a mediunidade é o entendimento da mediunidade, né? E essa troca, né? A troca de informação é o jeito que a gente vai continuar aprendendo, né? Exato, né? O Kardec, inclusive, produziu o Livro dos Médiuns, segundo, né? Depois do Livro dos Espíritos, creio eu, para explicar como ele obteve o primeiro livro. Né? Fala assim, olha, gente, a mediunidade é central para nosso entendimento do mundo espiritual. Né? Não é mais um segredo como era antigamente, onde alguns ensinavam outros e eram tutelares e etc. e tal. Mas olha aqui, todo mundo que quiser aprender pode. Basta fazer um esforço. Está aqui o Livro dos Médiuns. A gente tem, para complementar tudo isso, nós temos também André Luiz e outros, né? Então é fantástico. E como é que a nossa vida muda a respeito disso, né? Quando a gente começa a pensar na mediunidade, na habilidade de a gente comunicar com os seres como nós, que estão em outro plano de vida, realmente deve mudar a nossa perspectiva, né? Porque é difícil a gente não encarar a realidade espiritual. E dessa maneira, eu acho muito interessante o André Luiz, em geral, os missionários, porque leva a gente cada vez mais a pensar nesse trâmite entre os dois mundos, né? Se no primeiro a gente vê André Luiz no Nosso Lar, né, aprendendo a respeito dele mesmo e voltando aos pouquinhos, os mensageiros começam a investigar as coisas, nos missionários a gente abre a porta para entender como as coisas funcionam, né? Eu acho que depois no Obreiro fica melhor assim. E na sintonia, né? Que a mediunidade tem essa troca, como você falou. Se a gente for pensar, o Livro dos Espíritos é um livro que foi escrito pelos espíritos. Ele foi compilado por Allan Kardec. Foi um trabalho monumental de organização, de gerente de projeto, de editorial. Mas ele foi escrito pelos espíritos. Livro dos Médiuns, aí também, uma grande parte aí vem do depoimento que vieram dos espíritos, né? Agora, tudo é sintonia. A mediunidade vai funcionar tanto para a esquerda, tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo, dependendo da nossa sintonia mental, né? Que vai para o nosso segundo ponto aqui, que é em relação ao poder da prece, ao poder do nosso pensamento, né? Isso, porque nós somos um imenso rádio, né? Eu sempre uso esse exemplo que para mim faz sentido.
A gente somos o rádio do carro. Nossa mente está vibrando ali e depende o canal realmente da estação que a gente está sintonizado é a música que nós vamos ouvir, né? Então, se a mediunidade é esse rádio, né, a prece é a gente sintonizar para uma estação muito boa, né? Então, quando a gente faz a prece e estaciona naquela estação, a gente tem aquele benefício de sair do dia a dia, do cansaço do dia a dia e ouvir aquela música agradável que, perdão, que nos restabelece, né? Que nos ajuda a nos restabelecer e realmente a dar uma pausa nas nossas preocupações diárias e nos lembrarmos de algo maior, né? Aquela música gostosa que nós ouvimos e nos transporta, né? E por um momento ou outro a gente esquece do mundo ao nosso redor e aure todas as energias que a gente tem. Então, essa prece é uma coisa incrível, inclusive é tão incrível que Emmanuel chama a atenção disso para a gente na introdução e de vez em quando eu também tenho que me lembrar um pouquinho, porque tem uns efeitos tão incríveis a prece, essa habilidade de comunicar se conectar com os nossos mentores, amigos espirituais em planos mais altos, de que a gente até duvida. Como é que pode ser tão poderosa assim? Como é que isso... Não é verdade. Será que é verdade? Será que realmente com uma prece a gente pode ter o auxílio dos amigos, né? As histórias que a gente mesmo vê, né, da prece de pequenos que fazem por seus pais e aí a gente vê todo o auxílio, é incrível. E a gente menospreza isso, né? A gente não pensa no poder da prece, né? Esse livro tem aí essa parte dessa prece, né, no momento da reencarnação do Sigismundo, e também tem a prece daquela esposa em que o marido se suicidou. E aí a gente vê realmente que a prece, ela não tem nem tempo nem espaço, né? Então, ao momento em que a pessoa pede ajuda, a ajuda vem. Mesmo se quem está recebendo, quem vai receber a ajuda, pode ser merecedor ou pode não ser merecedor, não tem nada a ver com isso. A doação, a ligação, o pedido está sendo feito. E quando a gente faz esse pedido, é como se a gente se ligasse a uma rede de contractors, né? Então eu falo assim, a luz da minha casa não está funcionando, a água parou, tá um barulho na garagem, e aí a gente fala com o contractor mor, com o nosso anjo da guarda, por exemplo, e ele vai acionar as equipes necessárias para vir ajudar a gente da maneira que precisa, né? Então, esse efeito da prece, a gente vai ver muitas vezes a oração, prece, o pensamento, a gente vê a importância dessa dinâmica na mediunidade e fora da mediunidade, a mediunidade consciente e a mediunidade inconsciente, através do livro inteiro, né? E aí vem pela terceira parte que a gente quer comentar hoje, que é reforma íntima, né? Como é que é mediunidade, pensamento e reforma íntima, Daniel? Se a gente for usar o exemplo do nosso rádio de novo, né? É importante também falar do conceito de afinidade, né? Porque o nosso rádio é um pouco diferente daquele rádio do carro, né? O rádio do carro, ele fica parado onde a gente deixou ele por última vez. Mas o nosso rádio mental tende a voltar para o que a gente faz mais frequentemente, né? Então, se a gente quer mudar a nossa... É como se a gente entrasse no carro, botasse numa estação boa, e quando a gente percebesse, o carro está sozinho mudando a estação para outra coisa, né? Menos boa. Então, a oração nos ajuda a criar aqueles hábitos de mudar o nosso pensamento para entrar numa área melhor. Agora, se a gente vai se estabelecer e ficar lá, depende do nosso esforço, né? O nosso esforço de manter os nossos pensamentos, os nossos hábitos, eu acho que isso que é reforma íntima. É esse desejo interno da gente realmente trabalhar nos nossos próprios hábitos, nossas próprias dificuldades, para chegar naquele momento mais feliz, né? E, de certa forma, o livro é fantástico dessa maneira, né? A gente vê exemplos de pessoas que não estão em situações tão boas, e pessoas que estão fazendo um esforço homérico para poder se melhorar também. E a gente vê como, quando há o esforço da reforma íntima, há também um auxílio espiritual, né? E isso é muito bonito, porque de vez em quando a gente está passando por dificuldades, ou pelo menos para mim mesmo, quando eu estou com dificuldades em mudar alguma coisa em mim, a gente se esquece de que quando a gente tenta honestamente, o universo todo conspira a nosso favor, né? Que nossos amigos espirituais também nos auxiliam. Então, passa a ser não só nosso próprio esforço, mas o esforço do próximo que nos quer bem para nos ajudarmos a ser felizes. Então, essa reforma íntima que a gente sempre fala, que é muito difícil, que é, de repente, o objetivo maior
de tudo que a gente trata no espiritismo, é muito necessária, mas eu gostaria também que as pessoas não vissem isso como uma coisa imposta. Porque acho que de vez em quando a gente fala tanto de reforma íntima, que já fica um jargão assim, reforma íntima, né? E muitas pessoas já me falaram que elas se sentem um pouco assim, tem que fazer isso, né? Gente, a gente quer fazer isso. A gente quer fazer isso porque a gente, ao fazer isso, a gente se sente melhor, se sente mais feliz. Então, o convite também que me vem à cabeça é da gente não ficar só preso nas dificuldades da reforma íntima, mas pensar nos benefícios da reforma íntima. Porque quando a gente se muda, quando a gente muda de atitude e vê o mundo diferente, somos nós quem vai nos beneficiar com isso. Quando nós mudamos um hábito que não é tão saudável e substituímos por um hábito melhor, como Kardec sugere para a gente, quem vai ficar mais feliz e se beneficiar com isso é a gente. Então é um passo nessa direção, né? E repetição, a gente aprende com repetição, não é verdade? A gente reencarna, a gente vive dias e dias, a gente escolhe ouvir a mesma estação de rádio para que pela repetição a gente aprenda, né? Pela disciplina a gente aprenda. Então, reforma íntima é fantástico. E não sei se vocês fazem isso também, mas uma das grandes coisas de André Luiz é que você pode ler esse livro uma vez por ano e ainda vai te cair bem, né? Você ainda vai aprender muitas coisas. Então, a repetição da nossa própria leitura, dos nossos próprios esforços, conversar que nem a gente está conversando, né? É que a repetição das nossas próprias ideias uns com os outros, essa troca, ajuda a alicerçar no nosso coração essas ideias que a gente quer. A gente está praticando a espiritualidade, né? A gente não fala de espiritualidade no dia a dia tanto assim, né? Quanto tempo do nosso dia a gente dedica a falar de espiritualidade e Deus? Muito pouco ainda, comparado com o resto, né? Então, quando a gente tem esses momentos de estar junto assim, é parte da sua reforma íntima também. Nós estamos agora, nesse momento, todos aqui juntos, independente da localização geográfica, trabalhando na nossa reforma íntima. Por quê? Porque nós estamos repetindo fatos sobre a espiritualidade que nós já conhecemos e muitas vezes, mas estamos ajudando eles a se fixarem na nossa alma para que quando a gente venha a ver um problema no corpo físico, na vida física, a gente se lembra, opa, mas eu também sou espírito, imortal. Né? E principalmente então, muito isso, interessante. é importante da gente estar usando esse conhecimento, a gente treinar, né? É como se fosse um exercício diário, né? Como quem vai correr uma maratona, a gente começa devagarinho, 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 porque na hora da maratona, se a gente tentar fazer de uma vez só, não vai conseguir. E na hora que a gente tem os problemas, se a gente não tiver treinado, o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso comportamento, a gente não dá conta, né? A gente vê num dos capítulos aqui do Missionário da Luz, quando o Alexandre está ajudando em sonho a esposa, né, dessa pessoa que se suicidou, ela está muito nervosa, ela foi junto com a prima em sonho pedir ajuda. Mas ela está desequilibrada, ansiosa, desesperada, por várias razões que se a gente fosse conversar ia pensar, puxa, muito razoável o que você está sentindo. E a recomendação de Alexandre é muito clara. Minha filha, calma, coragem e oração. Calma, coragem e oração. Então, é a gente pensar que esse treino é importante. E esse treino só vem com a reforma íntima, como o Daniel estava falando. O Daniel também falou uma coisa importante, que é essa sintonia, né? Então, em vez de a gente falar de reencarnação agora, vamos falar do último tópico, que é exatamente a intercessão dos espíritos, né? Na nossa vida. Essa interação, plano material, plano espiritual, acontece a gente tendo consciência ou não, o tempo inteiro, né? Mas, como o Daniel falou, a gente vai estar se ligando com a nossa sintonia, com uma estação de rádio, aquilo que a gente tiver aqui dentro, né? Tanto enquanto a gente está acordado, quanto a gente está dormindo, né? E aí, Daniel, fala um pouquinho dessa intercessão dos espíritos na nossa vida e obsessão. Esse é outro tópico também que muitas vezes a gente não presta muita atenção, né? Porque parece tão assim fantástico de vez em quando que a gente acha que é ficção científica. Mas se a gente lembrar da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, influenciam os espíritos, nossos pensamentos, nossos atos, e os espíritos nos dizem. E tem um capítulo inteiro que só fala da intercessão do
inteiro. Quem quiser ler, tá lá no livro dos Inteiro. Espíritos. Tem um monte de perguntas só falando isso da interferência dos espíritos na nossa vida, que é muito maior Muito grande. A que a gente gente imagina, né? E, na verdade, são eles que os dirigem, né? E o livro dos médios também toca muito nesse ponto, né? Mas a verdade é que se a gente pensar muito... E Emmanuel também fala isso na introdução, né? Da importância do cérebro, do pensamento em geral. E, então, o nosso pensamento, dependendo de como a gente vai sintonizar com algo. Então, nós necessariamente vamos receber a influência daquilo com que estamos sintonizando, né? Não há como evitar essa influência. Ninguém é uma ilha. Ninguém está livre de influências. Então, a grande escolha é que influência nós queremos em nossas vidas, né? Não é diferente da nossa influência do dia a dia, né? Com quem nós queremos estar? Quem vai nos influenciar? Quando nós escolhemos nossos amigos, nossas companhias, o que nós fazemos no dia a dia no mundo físico, nós estamos indiretamente escolhendo aqueles que vão nos influenciar. No mundo espiritual, isso acontece mais frequentemente ainda do que no mundo físico, porque acontece pelo pensamento, só que a gente não percebe, né? Então, essa influência dos espíritos é muito grande. Então, a conversa e o convite que nós gostamos sempre de fazer é com quem nós estamos nos associando? Que tipo de pensamento nós estamos nutrindo? Claro que nós temos nossos altos e baixos, né, gente? Ninguém consegue ser anjo de um dia para o outro. Mas que esforço nós estamos fazendo? Porque a gente vê aí, pelas nossas reuniões mediúnicas, a gente vê pelos estudos, a gente vê por esse livro, da influência de um em outros, né? Assim como a gente tem bullying aqui na Terra, né? Hoje em dia é um termo bem usado, onde uma pessoa constantemente, frequentemente, acaba sendo uma influência nociva em outra, no mundo espiritual isso também acontece, né? Então é importante a gente atentar a isso. E atentar também que o oposto também é verdade. Influências positivas também acontecem. A gente se esquece disso, né? Quando a gente aprende sobre mediunidade e influência dos espíritos, geralmente a gente fica assim, oh meu Deus do céu, será que tem um encosto aqui? Será que tem um obsessor aqui? Né? Mas a gente esquece nosso mentor, nossos amigos espirituais, nossos familiares, né? Então, essa lembrança desses casos de André Luiz são muito legais, porque a gente vê como é que o mundo espiritual influencia o mundo físico. Então, se a gente tem o uma nosso papel, dúvida, a nossa coisa muito abstrata. corresponsabilidade nisso tudo. Isso, porque afinal de contas, por que estão nos mostrando isso? Né? Porque nós vamos ter esse papel também, né? Então é um role-playing, né? É uma demonstração ao vivo desse trâmite entre os dois mundos e da influência que o mundo espiritual exerce em nós e vice-versa. Então isso é muito, muito forte, né? Muito, muito, muito presente. E para nós no espiritismo devia ser algo que nós tenhamos muito em mente, porque afinal de contas a definição de espiritismo que Kardec deu, uma delas, né, fala que é a ciência que estuda a origem, o destino e a natureza dos espíritos, bem como a sua influência no mundo corporal. Ou seja, não dá para a gente estudar espiritismo sem estudar essa influência entre os dois planos, né? Então, como é que nós vemos isso? No nosso dia a dia, quando a gente está conversando com um colega de trabalho, de repente a conversa não está indo tão bem, a gente está parando para pensar assim, meu Deus do céu, será que existe aqui alguma influência espiritual que está piorando ou melhorando essa conversa? Como é que nós podemos nos precaver? O que nós podemos fazer mentalmente para que a gente possa redirecionar isso, né? Então, eu acho que a grande batalha da nossa vida é a batalha mental. Então, como é que a gente redireciona nosso pensamento, né? Mesmo nas piores situações, a gente pode estar otimista. Então, como é que a gente pratica isso? Eu acho que André Luiz nos mostra um pouco disso, né? Eles vão nas piores situações e vão em lugares assim, dificuldades que eles não sabem com que lidar, mas há sempre um mentor que ensina a ver um lado diferente, a não julgar, a prestar atenção numa coisa diferente. E aí eles crescem, aprendem e saem satisfeitos de um trabalho bem feito, né? Esse é um exemplo bom para a gente também, né? É isso aí. Para a gente lembrar que Paulo falou para a gente há 2000 anos atrás, que todos nós estamos sempre cercados de testemunhas, né? Da mesma forma como o Daniel falou, temos nossa tribo de encarnados, a gente tem a nossa tribo de desencarnados. Eu sei que a gente tinha combinado de falar do processo reencarnatório, que está diretamente ligado a essa tribo também, né? Aquelas pessoas que vêm com a gente no nosso lar, na nossa família, são exatamente esses espíritos com quem a gente tem laços de amor ou de desamor, em que a gente vem reajustar. Mas a gente só tem mais 4 minutos até o encerramento, então eu queria agradecer o Daniel e queria dar aí chance para quem quiser fazer uma perguntinha para ele, a respeito do livro, a respeito dos comentários dele,
para aproveitar os últimos minutinhos com ele. Pergunta fácil, façam para mim. Pergunta difícil, façam para ela. Daniel, muita gente chega para mim e fala, Ana, então eu sinto que eu tenho esse obsessor, eu mudo de humor e como é que eu faço para acabar com isso, né? Venho no centro espírita, tomo passe há 3 anos, mas eu continuo sentindo. E aí, né? Grande comentário, a gente vê muito isso, né? E de vez em quando a gente vê isso durante fases da nossa vida. É importante lembrar que a conexão só se estabelece porque há alguma paridade, alguma conexão ali, né? Então, ela se estabeleceu porque a gente teve uma brecha, né? A nosso plug elétrico espiritual, né? Como se fosse uma tomada espiritual. Alguém plugou porque existe abertura ali. Então, a nossa tendência natural geralmente é culpar o amigo que está acoplado a gente, quando na verdade a gente de repente podia enfocar mais no trabalho em nós mesmos, porque o remédio para a obsessão é sempre o mesmo. É o obsidiado, o que está influenciado, trabalhar nas arestas que estão abertas para que a gente possa, então, prevenir esse contato nocivo, né? Então, não vale a pena perder tempo no espírito que está, teoricamente, obsediando a gente, porque se a gente pensar bem, se a gente removesse aquele espírito por completo, forçasse ele a ir a outro lugar, se aquela tomada espiritual continua ali, outro vai vir e vai se encaixar, né? Então, a solução de longo prazo e a solução esperta e inteligente para a nossa própria problemática é trabalhar em nós mesmos. Daí a reforma ética que a gente falou, né? Então, se a gente acha que um espírito está nos influenciando a fazer alguma coisa, vamos pensar naquela alguma coisa e ver que tipo de atitude aquilo é, que tipo de comportamento aquilo é. Então, vamos trabalhar nas brechas que nós tenhamos a respeito daquele comportamento, porque se a gente fechar esse plug, ninguém vem, certo? Se a gente fecha a porta da nossa casa, ninguém consegue entrar, né? A gente aqui de vez em quando deixa ela aberta e não percebe. E é muito mais fácil a gente apontar dedo no outro, né, do que em nós mesmos. Então, se nós estamos passando essa problemática, lembre-se que é importante trabalhar em nós. Hoje mesmo nós já falamos de uma ferramenta importantíssima, que é a oração, certo? A oração vai nos ajudar a tampar esse buraco de maneira temporária, para que através dos nossos atos e nossos comportamentos a gente possa permanentemente solucionar esse problema, né? Então, se a gente está um pouquinho triste e achando que estamos realmente nos influenciando demais, faça oração, claro, converse com os amigos do grupo espiritual, tome parte, sim, mas também pense em qual seria a solução que eu, pessoalmente, devo pôr em prática para evitar que essa brecha continue a se manifestar. Que tipo de comportamento eu devo ter para mudar essas tendências que estão abrindo brecha para isso? E muitas vezes, gente, é difícil a gente diagnosticar isso porque a gente não conhece a nós mesmos, né? A gente não pensou a respeito de nós mesmos. E muitas vezes essas dificuldades vêm até de outras vidas, né? Mas se a gente prestar atenção bem em nós mesmos e refletirmos e pedirmos auxílio espiritual, a gente vai começar a ver quais são as fontes das nossas dificuldades e aí vai dar para a gente trabalhar em cima delas. E trabalhando em cima delas, o que vai acontecer? Essa conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual, nociva, vai se desprender, porque afinal de contas, como diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, se a gente não quiser conectar, se a gente não quiser, a gente fica melhor, né? Lembrar, agora tá tão na moda essa história de mindfulness, né? Isso da gente tomar consciência daquilo que está acontecendo com o meu pensamento, o que eu estou pensando, fazer meditação, sentir as alterações do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo no meu corpo. Jesus está falando de Reformation faz 2000 anos, né? Mindfulness é uma coisa que entrou na moda nos últimos 10 anos. Hoje a gente fica ouvindo falar de meditação e nos livros de André Luiz aqui a gente vê já André Luiz falando da importância desse quiet time, desse problema, a importância da gente refletir, né? Parar no momento antes da gente tomar uma atitude mais drástica. Então, a ciência está chegando no ponto que a gente já está ouvindo no espiritismo, né? Agora não é só a oração como o Daniel falou, não é só a oração como o André Luiz falou, mas também
compreendendo que se a gente não usar o estudo que a gente está tendo agora, né, para finalizar, as lições que a gente está captando de André Luiz, e aplicar isso como aquele soro invisível que vai funcionar como um antídoto para o nosso comportamento, a gente não vai mudar. Então, existe, claro, a oração, mas é importante existir essa vontade e a ação. E essa vontade tem que estar sendo combinada com essa consciência. A gente se olhar no espelho no momento que a gente está bem, no momento que a gente não está bem. Pensar, e aí, como é que eu volto para onde eu estava? O que eu preciso fazer, né? Para sentir o que eu estava sentindo antes. Né? E a trilha, o caminho, o roadmap está no Evangelho. O roadmap está no Livro dos Espíritos. Mas aí vai da gente realmente se esforçar, né? E aí, como o mentor Alexandre falou, nos momentos de dor, de dificuldade, porque todos nós temos, seja lá qual for, seja de emprego, seja de dinheiro, seja de família, seja de doença, seja lá o que for, todos nós. A gente precisa de calma, coragem e oração. Então, a gente lembrar, no momento da oração, pedir exatamente isso. Não pedir para mudar as coisas que estão aí do lado de fora, porque isso aí é o processo reencarnatório, que a gente sabe que a gente veio, e aí a gente convida aí o Daniel para voltar aqui e a gente fala só de reencarnação. Vamos esperar aí mais uns 5 capítulos, a hora que chegar aí um pouquinho mais para frente, eu peço com o Daniel de novo para a gente ter essa conversa. Mas se a gente ficar aqui agora e lembrar de usar esse instrumento poderoso que é a oração, como aquela vitamina espiritual para fortalecer o nosso ser, para que a gente consiga vencer os desafios da nossa vida. É a vitamina que a gente precisa. Então é a gente saber que a ajuda está aí, do nosso lado, invisível, constante, como a gente vê com o André Luiz, mas é necessário a gente se abrir para essa ajuda, né? Então, eu queria agradecer. Oi. Desculpa, ainda dá tempo de fazer uma pergunta? Rapidinhos. Ok. Então, assim, o assunto de hoje a gente falou bastante em como se controlar e tudo mais, mas a questão maior, eu acho que quando a gente está trabalhando essa reforma íntima, é a impulsividade. Então, situações como você está em uma situação que te tira do sério completamente e você age na impulsividade, por exemplo, levantando a voz para outra pessoa. E se você tivesse pensado, certamente você não teria feito isso ou você teria agido de uma outra forma. Porque isso é o que a gente está trabalhando constantemente quando a gente, pelo menos para mim, impulsividade é um dos problemas. Então, como agir nessa situação em que você errou? Não teve jeito. Você mesmo observando seus pensamentos, mesmo atuando constantemente na reforma íntima, estudando e tudo mais, errou. Eu estou no meio do erro e percebi o erro. Como fazer isso daí? Que bom que a gente percebeu o erro, né? Se a gente pensar bem, a gente está em milênios a milênios fazendo o erro e não percebendo, né? Então a gente fica revivendo. Então a gente pode celebrar de certa maneira, embora pareça estranho, a gente já percebeu que a gente fez um erro. Isso já é uma grande conquista da alma. A gente quer dizer que a gente já está começando a ouvir a nossa consciência, né? Agora, depois que a gente percebeu o nosso erro, a solução não é difícil, mas ela é dolorosa, né? A gente errou, a gente fez um erro, a gente acha que errou, a gente vai lá e tenta consertá-lo. E, de repente, a gente não consegue consertar o erro, mas a gente consegue falar, olha, perdão, naquele momento eu me descontrolei um pouco e eu levantei a minha voz e eu não devia. Isso ainda é difícil para mim, mas eu queria saber, porque eu gosto muito de você, eu não quis fazer isso e, por favor, né, aceite meu perdão. E se a pessoa não aceitar o perdão também, tudo bem, você fez a sua parte. De vez em quando acontece, né? A pessoa também fica de pinimba com você. Mais importante é que você faça a sua parte. E com a repetição, você vai vendo que aos poucos isso muda. E eu sei que nosso tempo está acabando, mas também queria ressaltar mais uma coisa que a Ana falou, que eu achei muito bom, que é o nosso mindfulness. Porque geralmente a gente percebe o erro, porque a gente entrou nessa vibração já, e só percebe que fez besteira depois. Mas se a gente pratica essa parte quase que de prevenção mental
ao treinar a nossa mente a estar sempre num nível elevado, fazendo uma meditação, fazendo uma oração diária, fica mais fácil a gente não incidir no erro. Então, tem remediar o erro e tem não incidir no erro. E seria bom que a gente trabalhasse os dois, né? Tentar, quando possível, estar numa vibração boa para não cair demais e cometer o erro, mas cometendo o erro, lembrarmos que nós somos humanos, isso vai acontecer, e que o importante não é não cometer erro, mas o importante é como é que a gente vai se recuperar do erro que a gente cometeu. Então, nós somos aprendizes do Evangelho e nós erramos, vamos errar várias vezes, vai acontecer muitas vezes, não somos perfeitos, longe disso. Então, vamos ter também tolerância conosco mesmo e falar, olha, eu errei, mas o que eu posso fazer é tentar consertar, ou tentar amenizar. Então, a gente vai lá e conversa com a pessoa e fala, olha, isso aqui, né? E isso é um aprendizado muito grande, né? E também muito bom para a gente. Então, eu acho que fica difícil a gente ir para frente se a gente não está disposto a fazer isso, né? Obrigada, Daniel. Queridas, agora a gente tem que encerrar. Queria agradecer mais uma vez do fundo do coração você ter vindo aqui com a gente sabe aí da sua rotina super atribulada e dinâmica e achar aí o seu espaço mental para parar e dividir um pouquinho aí do teu conhecimento com a gente é uma bênção, é um prazer, ser sempre bem-vindo. Adoro conversar com você, a gente adora ouvir você. Se você puder dar mais uma brechinha e mais um choro e fazer a prece final pra gente, por favor. Com certeza. E obrigado, viu, gente? É muito bom estar aqui com vocês. Agradeço do fundo do coração. É muito bom falar disso e eu fico entusiasmado, então eu fico todo energizado com isso. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, nesse momento. Então, vamos lá, então, tomar esse momento precioso que nos é dado, poucos na nossa vida, onde nós podemos estar conectados com amigos e irmãos à distância, no nobre ideal de nos aperfeiçoarmos através do estudo e da prática do bem. E nesse momento, então, onde estamos juntos em pensamento, não importando onde estamos no mundo físico, levamos nossas mentes, nossas energias para nosso Mestre Jesus, aquele que nos foi mandado para que pudéssemos contemplar a beleza do mundo espiritual, que nos ensinou que nós também venceremos a vida assim como ele venceu e que nós ressuscitaremos para a vida espiritual depois da vida física e que mesmo durante os maiores sofrimentos da vida física há razões mil para sermos felizes. Agradecemos especialmente nossos mentores e amigos espirituais que nos dão a oportunidade de crescer em entendimento através do acesso e a leitura de obras fantásticas como essa de André Luiz, que deu dele mesmo, nos contou de suas próprias problemáticas para que nós pudéssemos também crescer e aprendermos. E aqueles que vão em frente de nós são sempre gentis assim, nos mostrando como sermos melhor pelo próprio exemplo. Então, que possamos nós também darmos um pouco do que nós temos para aqueles que estão ao nosso redor. Gratos aos todos os amigos aqui presentes, dos dois lados da vida. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pelas grandes, grandes benesses que nós temos e que possamos sempre redirecionar a nossa mente para ver a maravilha do mundo ao nosso redor, ao invés de nos ficarmos presos às dificuldades que sempre temos a tendência de enfocar. Agradecidos, em nome de Deus, nosso Pai, terminamos então a nossa atividade. Que assim seja. Graças a Deus. Então nós vamos assim agradecendo mais uma vez e pedindo então aos espíritos amigos que coordenam esse trabalho, para que demos por encerrado o trabalho dessa noite.